importante na hora de produzir também, sobre o qual já tratamos aqui, é a questão da regência. Vale a pena recordar, já ouvi de fonte com certeza fidedigna, de uma fonte muito confiável, que a repetição é a mãe da retenção. Então, regência faz o quê? Faz você lembrar a ideia de que há um superior e há alguém ou algo regido. Há o mandante e o subordinado. Então, dentro de um contexto, existe a regência verbal, regência nominal. Não importa se é verbo ou outra das 10 classes, das 9 classes, verbo mais as outras 9, ao todo são 10 classes morfológicas de palavras e tal. Não importa qual das classes, há sempre um que rege e um que respeita. Quem manda e quem, vamos usar aquele termo lá, pejorativo e do passado. Quem manda e quem baixa a cabeça. Nesse caso, quem baixa a cabeça, quem é o regido é sempre a pobre da preposição, é o termo regido. As preposições são as palavrinhas que fazem a ligação entre as partes. Elas são como conectivos, pequenos conectivos dentro de uma frase. Então, para lembrar o que é preposição, basta lembrar de uma palavra. Hoje em dia, em se tratando do assunto meio ambiente, basta lembrar de decompor. Tudo que se decompõe mais facilmente é muito bem-vindo. Toda matéria que se decompõe mais rapidamente na natureza é muito bem-vindo. Então, estamos lembrando de 3 das preposições mais utilizadas: de, com e por. E aí você tem outras preposições, você tem para, você tem ante, você tem sobre, você tem sob e assim vai. Não estude pelo caminho de decorar, estude pelo caminho de entender a lógica. Vamos pensar também que as preposições muitas vezes elas estão unidas a outras palavras, às vezes a artigos, às vezes a pronomes demonstrativos. Então, por exemplo, a preposição em pode estar junto com o pronome demonstrativo aquele. Aí não vai ficar em aquele, vai ficar naquele. Então, o em se transformou em um N. Esse N já é o em que está escondidinho dentro do naquele. Então, o que é naquele? Naquele, na verdade, é a contração da preposição em, mais o pronome demonstrativo aquele. Também você pode juntar o em mais o, não vai ficar em o, nem emo, não, nada disso, vai ficar no. Em mais as, não vai ficar emas, não, vai ficar nas. Então, são as contrações. Às vezes existem as combinações, por exemplo, a preposição a mais o artigo o. Não existe nenhuma palavra que é omitida e nenhuma letra que é omitida ou mudada. Vai ficar a mais o é igual a ao. Mas quando alguma letra é omitida ou então mudada, nós deixamos de chamar de combinação e passamos a chamar de contração. Então, em mais o artigo indefinido você pode usar separado, sem contrair, em mas você pode fazer a contração, num, não é isso? Então, quando eu digo a alguém assim, vai lá em casa, ou vai na minha casa, o que é esse na? Em mais a. Mas o verbo ir, vai, é uma das formas de se conjugar o verbo ir. Nesse caso eu estou sugerindo, pedindo, mandando uma ação. Então ele está no imperativo. Vai na minha casa. Ninguém vai na casa. A pessoa vai a algum lugar, vai até algum lugar. Ele pode ir em um ônibus, ele pode ir em um trem, ele pode ir em um carro, mas ele não vai na casa, ele não vai ligar o motor da casa e andar. Não, ele vai à casa, vai até a casa. A mesma coisa o verbo chegar.
né? Quem chega, não chega em algum lugar, chega a algum lugar. Né? O verbo namorar já não é regente. Tem gente que pensa que o verbo namorar, ele rege a preposição com. Verbo namorar não manda em ninguém. É o que a gente chama de transitivo direto. Ele não pede preposição. Ele já vai direto. Né? O namoro hoje em dia, talvez por isso que mudaram namorar para ficar. Ele já é direto. Não se namora com. Namora-se alguém. Então, João namora com Maria. Está errado. João namora Maria. O com não existe, o verbo namorar não rege preposição alguma. Né? Então aquela tradicional pergunta, quer namorar comigo? Né? O comigo tem um com aí no início? Não, quer me namorar. Por quê? Porque o com não faz parte do namorar. Também simpatizar. Simpatizar, ele rege o com. Simpatizar, antipatizar. Eu simpatizo com alguém. Eu simpatizo com você. Eu antipatizo com aquela pessoa. Mas tome cuidado com outro detalhe aí. Aí não é nem a questão da preposição com. Aí é a questão de que muitas pessoas têm o vício de utilizar o simpatizar e o antipatizar como se fossem verbos pronominais. Ou seja, ter aquele tracinho no final e o pronome oblíquo lá no final. Simpatizo-me, simpatiza-se, simpatizamo-nos, sei lá. Não existe isso. Então, eu simpatizo-me com você está errado. Simpatizo-me com você está... Eu simpatizo-me já estaria redundante, porque se é me, se refere a mim. Eu e me já estaria redundante. Mas, de qualquer forma, simpatizar não é pronominal. Simpatizo com você, antipatizo com aquela pessoa. Vale lembrar que não é pronominal. E, já que estamos falando de lembrar, o lembrar ele já aceita as duas formas. Ele pode ser pronominal e ele pode não ser pronominal. E aí sim entra uma dica preciosíssima. Quando ele é pronominal, ele rege a preposição de. Quando ele não é pronominal, ele não rege ninguém. Ou seja, não existe preposição. Então, o lembrar com pronome, o lembrar pronominal. Lembro-me, lembra-se, lembramo-nos. Então ele tem o tracinho e tem o me, tem o nos, tem o se, ele tem o pronome grudadinho aí no final, né? Ou então pode ser antes dele. Eu me lembro, não tem problema. Mas o lembrar, quando tem o pronome, quando é pronominal, exige a preposição de. Eu não me lembro do seu nome. Se tem o me, tem que ter a preposição. Agora, se ele deixa de ser pronominal, a preposição também vai embora. Eu não lembro o seu nome. Esquecer, a mesma coisa. Não se esqueça disso. Perceberam? Não se, usei o pronome. Então, se esquecer-se, ou então se esquecer, se tiver o pronome, tem que ter o de depois. Então, não se esqueça de fazer essa tarefa. Mas e se eu tirar o pronome se? Não esqueça essa tarefa. Portanto, quando tem o pronome, quando é pronominal, é necessário o uso da preposição, ele rege a preposição de. Quando não é pronominal, ele deixa de reger. Tá? O verbo preferir é um caso sério. Quando é que eu uso prefiro uma coisa do que a outra? Só em ocasiões do dia a dia, sei lá, ocasiões informais,
ou de preferência nunca. Ninguém deve preferir uma coisa do que a outra. Prefira utilizar a forma que a língua padrão, mesmo no dia a dia, mesmo no bate-papo com os colegas, a forma que a língua padrão exige, porque assim na hora lá do vestibular você não leva bomba. Vamos já ser diretos. Então preferir, ele rege a preposição a, somente isso. Prefiro maçã a banana. Prefiro chocolate a morango. Não é prefiro maçã do que banana. Não é prefiro chocolate do que morango. Pior ainda, alguns que colocam assim, prefiro mais uma coisa do que a outra. Não é preferir mais e não é preferir do que. É prefiro